Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre operações de números complexos na forma polar e exponencial. Então, suponha que você tenha dois números Z1 e Z2, cujas formas que já está na forma polar e exponencial. Se a gente precisa fazer soma ou subtração desses números na forma polar ou exponencial, em geral não tem nenhuma propriedade boa para fazer essas contas. Então a gente teria que desenvolver cosseno e os senos na hora de fazer essa soma ou subtração e transformar na forma algébrica e depois somar termos semelhantes, né? Somar a parte real com a parte real e parte imaginária com parte imaginária. Mas na multiplicação, divisão e potenciação tem propriedades boas. Então nesse vídeo nós vamos falar só da multiplicação e divisão. No próximo vídeo eu falo da potenciação. Então vamos começar desenvolvendo a conta Z1 vezes Z2. Suponha que eu queira multiplicar dois números complexos na forma polar. Então a gente tem que multiplicar essa expressão por essa expressão. Bom, a multiplicação ela é associativa, né? Então eu vou associar o primeiro fator com o terceiro. Então eu vou fazer R1 vezes R2 e agora eu tenho que multiplicar esse parênteses com esse parênteses. Bom, isso vai me gerar quatro termos, essa multiplicação desses dois parênteses, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Mas eu vou separar esses termos pegando primeiro os que não vão aparecer a letra I. Então, aonde não vai aparecer a letra I? Quando eu pegar esse cosseno e multiplicar por esse cosseno, porque nenhum dos dois tem a letra I. Então, vai ficar cosseno θ1 vezes cosseno θ2. E também não vai aparecer I quando eu multiplicar o I seno θ1, aqui está faltando θ1, vezes o I seno θ2, porque os dois têm a letra I. E I vezes I, a gente sabe que quando a gente faz I vezes I, a gente ganha I2 e a parte imaginária vai sumir, porque I2 é menos 1. Então, quando eu multiplicar I vezes seno θ1 por I vezes seno θ2, vai ficar menos 1 do I2, seno θ1, seno θ2. Então, esses são dois termos que não têm a letra I. Agora eu vou juntar os termos que têm a letra I. Então, eu vou até colocar já de uma vez o I em evidência, porque são termos que eu já sei que vai aparecer I. Quem são eles? Quando eu pegar o I seno θ1, esse termo, e multiplicar pelo cosseno θ2, que não tem I, vai ficar um I. E aí esse I eu já coloquei em evidência, vai ficar seno θ1 vezes cosseno θ2. Bom, e falta só um termo agora, que é quando eu pegar esse cosseno aqui, cosseno θ1, e multiplicar por I seno θ2. Vai ficar um I que eu já coloquei em evidência, vai ficar cosseno θ1 vezes seno θ2. Bom, agora nós vamos lembrar formas lá do ensino médio, que é cosseno e seno da soma de dois arcos. Cosseno θ1 mais θ2 é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Esse sinal é de menos mesmo, né? No cosseno é ao contrário. Agora já seno θ1 mais θ2 é seno θ1
cosseno θ2 mais cosseno θ1 vezes seno θ2. Que são justamente essas expressões que apareceram aqui. Então aqui apareceu cosseno θ1, cosseno θ2 menos seno θ1 vezes seno θ2, que é justamente cosseno de θ1 mais θ2. Então, vou substituir. Então, nós já estamos terminando de deduzir a fórmula. R1 vezes R2, e ali vai ficar cosseno θ1 mais θ2, mais I. Bom, e observe que o que aparece dentro desse parêntese, seno θ1, cosseno θ2 mais cosseno θ1, seno θ2, é justamente seno de θ1 mais θ2. Então, vou substituir por seno θ1 mais θ2. Então, a gente deduziu a primeira fórmula do vídeo, que dá uma receita para a gente calcular produto de dois números complexos na forma polar. Essa receita é fácil a gente memorizar. Ela vai dizer o seguinte: quando a gente multiplica dois números complexos na forma polar, o módulo é fazer o produto dos módulos. E o argumento, que é quem fica dentro de seno e cosseno, é só somar os argumentos dos números complexos que você já tem. Bom, de maneira análoga, a gente pode deduzir a fórmula para o quociente ou divisão de Z1 por Z2. Eu não vou fazer essa dedução porque é uma conta muito parecida. A gente vai ganhar o quociente dos módulos e, ao invés de eu somar os argumentos, eu vou subtrair os argumentos na ordem que eles aparecem. Pronto, então essas são as duas fórmulas. A primeira é para produto e essa segunda aqui agora para quociente. Eu vou dar um exemplozinho simples só para a gente aplicar essas fórmulas. Bom, um exemplo. Z1 e Z2 são dados aí na forma polar. Só uma observação, gente, essa forma polar não precisa ser usando o argumento principal, não. Essas propriedades aqui valem sempre. Então, eu quero fazer o produto de Z1 por Z2. Já que eles estão na forma polar, a fórmula me dá uma receita para fazer e a resposta já sai na forma polar. O que eu vou fazer? Produto dos módulos, 2 vezes 8, 16. Para eu obter o argumento, eu vou somar os argumentos. π sobre 3 somado com π sobre 2. π sobre 3 mais π sobre 2, o MMC dá 6, vai ficar 2 mais 3, então vai ficar 5π sobre 6. Bom, para fazer o quociente, eu vou fazer o quociente dos módulos, 2 sobre 8. 2 sobre 8 é 1/4. Vou fazer a subtração dos argumentos. Então, π sobre 3 menos π sobre 2 menos π sobre 6. Então, vai ficar menos π sobre 6. Então, pronto. Apliquei aí essas duas fórmulas, né? Bom, na forma exponencial, se Z1 tem essa forma exponencial e Z2 tem essa forma exponencial, fazer Z1 vezes Z2, aí é uma consequência da fórmula. A gente faz R1 vezes R2 e o argumento, o novo argumento é a soma dos argumentos dos números. Então é somar θ1 com θ2. E Z1 sobre Z2
a gente faz o quociente dos módulos e o novo argumento é a subtração dos argumentos, na ordem que eles aparecem aí. Então são duas fórmulas que são consequências das duas fórmulas anteriores. Bom, vou dar um exemplozinho de utilização dessas duas formas, aplicação imediata delas. Então, dois números complexos, eu quero fazer Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2 eu faço 4 vezes 3, que é o produto dos módulos, que é 12. E os argumentos eu vou somar π sobre 4 menos π sobre 6. π sobre 4 menos π sobre 6, o MMC dá 12. Fica 3π menos 2π, que é igual a π sobre 12. Então é elevado a π sobre 12i. E agora eu faço, para fazer Z1 sobre Z2, eu faço o quociente dos módulos. Então 4 sobre 3 dá 4 terços, vezes aí faço a subtração de π sobre 4 com... eu vou subtrair menos π sobre 6. Então aqui, ó, onde tem o menos, vai ficar mais. Vai dar 5π sobre 12. Pronto. Então apliquei aí as duas fórmulas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre potenciação.